Olá, gente, vamos entrando, iniciando aqui a nossa live de hoje. Muito bem, nossa, a Kelly já está aí. Espera um pouquinho, Kelly, que eu já chamo você. Deixa eu apresentar tudo aqui primeiro. Hoje nós vamos falar na continuidade da nossa semana de aleitamento, de apoio ao aleitamento materno. Aqui no Instagram eu apoio o leite materno. Dá uma olhadinha se vocês estão me ouvindo bem, anuncia aí, tá? Dá um toque que vocês estão me ouvindo. O tema de hoje foi mais uma provocação. Nós vamos falar a respeito de muita coisa a mais. Mas para chamar vocês aqui a gente precisa ter... Pronto. Vou fixar aqui o tema de agora. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Dr. Moisés, sou pediatra. Estamos agora na nossa semana de apoio ao aleitamento materno. Na segunda-feira conversamos a respeito de consultoria com a Fabi. Na terça, com a Mila, conversamos a respeito da doula. Ontem falamos com o Rafael a respeito de osteopatia e hoje nós vamos trazer, além de ser uma pessoa extremamente importante dentro do nosso meio, uma das pioneiras nessa área do laser, e vamos desvendar uma série de questões a respeito do tema, mas principalmente vamos conversar a respeito de questões mamilares, das lesões mamilares. Bastante importantes nas questões de desmame. Olá, olá, tudo bem? Olá, tá me ouvindo? Eu estou te Tá me ouvindo, você está ouvindo me ouvindo bem bem? também? Boa noite. Boa noite, você está me ouvindo também? Tô te ouvindo bem. Beleza, bom, gente, aqui ó, então deixa eu apresentar para vocês, essa é a Kelly Coca, ela é enfermeira obstetra, é IBCLC, depois ela explica para a gente o que que é isso, e é docente e pesquisadora da Unifesp. E para provocar, né, a gente falou a respeito de um tema que muita gente já ouviu falar, já passou, já sentiu, já quis, já odiou, já adorou, enfim, né? Foi para chamar vocês que a gente colocou a laser terapia como um chamariz. Olha, o Dr. Marcos Renato de Carvalho está aqui também. Vamos conversar amanhã, eu e ele, uma conversa pediátrica, filosófica, sociológica e cultural a respeito da amamentação. E hoje eu queria, então, que a Kelly colocasse para a gente, primeiro aí, ó, se apresenta a mais do que você quiser, explica o que é ser IBCLC e vamos falar de lesão mamilar, né? Muito bem, com certeza. Primeiro, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui batendo esse papo com você. Poder falar um pouco da enfermagem, né, do papel do enfermeiro na amamentação, que eu acho que essa semana toda pessoas incríveis, né? Muito bacana ouvir cada uma de cada profissão. Então, eu como enfermeira, né? Eu sou enfermeira de formação, sou enfermeira com a especialidade de obstetrícia. Eu tenho o título de especialista de aleitamento pelo IBLCE, né? Que é uma prova de título internacional. Para ser o consultor em lactação, né, o especialista em lactação, eu estou na minha terceira, que a gente renova isso a cada 15 anos, a cada 5 anos, desculpa, então eu já estou na minha terceira Que susto! renovação. É, Estava preocupado até. desde 2008, né, que foi a primeira vez que eu adquiri o título,
Eu entrei na área do aleitamento um pouco, e da lesão especificamente, é uma história bem interessante, eu posso contar para vocês depois, Opa! Não, mas pode contar. pesquisadora na área, né? Fiz mestrado na área, doutorado, e estou há 7 anos já como professora da Universidade Federal de São Paulo, da Escola de Enfermagem, né, no Departamento de Enfermagem da Saúde da Mulher. E tenho o privilégio de coordenar um time muito bacana lá do grupo do Centro de Aleitamento e Banco de Leite, que a gente chama antigo CIAN, né, Centro de Incentivo e Apoio, e atual Centro Anabrão, que é o nosso grande centro de apoio para as mulheres, que a gente faz segmentos e apoio pelo SUS, né? Eita, travou um pouquinho. Espera um Então, pouquinho. Peraí. Travou aqui. É que tem muita travou um live ao pouquinho. mesmo tempo. Muita. Isso, volta lá. Então, você estava falando do Isso. centro, que é referência para Isso. Então, atendimento eu do SUS. coordeno. Eu comecei minha atuação na área de aleitamento lá no centro, né? Depois que eu atuei nas maternidades, no início da minha formação, mas nós vamos fazer logo 20 anos de centro aí, de aleitamento, mais 2 anos, a gente está aí próximo dos 20 anos de centro, que é um centro que apoia as mulheres que amamentam, além de atuarmos no banco de leite, né? Então tem uma longa história aí, mas eu me apaixonei por trabalhar com lesão mamilar já há muito tempo. Na verdade, eu tive pessoas incríveis na minha formação, que me instigaram para a área de aleitamento materno. Eu quis fazer enfermagem. A enfermagem, para quem não sabe, Ixi, está travando um pouquinho. Continua travando. Vamos esperar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo aqui? Só travou ela ou eu travei também? Kelly, se estiver ouvindo, eu te recoloco. Isso, vamos lá. Vamos ver. Pede um pouquinho aí para voltar. Nossa, quanta gente chique aqui. Olha a Paty Beck que fez a live comigo. A Fabi. A Mila. Bacana, o pessoal tá todo aqui. O Marcos. Vamos ver. Vamos ver. Ela travou. Kelly pede para entrar de novo. E a Kelly estava contando para a gente. Bom, essa semana, só para ficar claro, né, para todo mundo, a gente já avisa, essa live fica 24 horas no Stories do Eu Apoio Leite Materno e depois ela vai pro... Eu gravo para o canal de vídeo no YouTube. Todas as lives estão gravadas no canal de vídeo no YouTube. Dr. Moisés, e na playlist da Semana de Apoio ao Aleitamento Materno. Então, quem quiser rever ou perdeu e quer ver alguma coisa, é só avisar, é só ir lá buscar. Enquanto isso, a gente vai falando aqui um pouquinho para esperar a volta da Kelly. Volta, Kelly, volta, Kelly. Vamos ver. A Kelly saiu, precisava voltar, né? Vamos ver. Kelly, é só pedir, Kelly, é só pedir para entrar. Na hora que você entra de novo, aparece um botãozinho, você pede. Não, eu preciso você em especial, agora eu preciso que você entre. Se for o caso de você não conseguir, você sai de novo. Na hora que você entra, aparece aí para você aparecer ao vivo, para eu te convidar. Tá? Muito bem. Porque senão você não aparece para mim aqui, Kelly. Vamos ver uma coisa aqui. É para sair e voltar e me avisar, Kelly. Peraí, ó. Vamos ver se eu consigo. Pronto.
Acho que eu consegui. Espera um pouquinho, peraí. Te chamei, Pronto, e voltou. Pronto, voltou. estou Consegui. aprendendo. Agora eu já sei como fazer. Tá bom, vamos lá. Legal. Então você estava Então, falando você ia contar a sua história da lesão mamilar. Vamos lá. pois é. E foi bem interessante, porque eu já entrei na enfermagem, né, para trabalhar na obstetrícia. Eu era encantada com assistência ao parto e me formei em 2001, fui logo buscar a especialização em 2002, e durante a minha atuação no curso de especialização, né, que a gente ficava lá todo dia no estágio e tal, eu fui num estágio de puerpério, fui, né, atender uma puérpera e ela estava com dor para amamentar, tinha uma lesão. E eu, né, muito ainda inexperiente, falar para ela quanto era importante amamentar e tal, aquela coisa que a gente, né, acho que tem que convencer a mulher e não dar suporte, né, sempre dos principiantes. E ela falou assim: eu quero muito amamentar, mas eu não consigo amamentar porque eu tenho muita dor, né? E aquilo veio para mim assim com um desafio muito grande. Eu falei, bom, ela quer amamentar, eu quero ajudar ela a amamentar. E o que que eu faço agora, se ela está dizendo que ela está com dor? E aquilo me intrigou, né? Eu fui, claro, trabalhando com as questões básicas de manejo, na minha experiência na época, e eu fui estudar isso, né? Então, a primeira pesquisa que eu fiz na época, um emoliente de HPA estava chegando no Brasil, e a gente, né, um pouco famoso, já fora, a gente foi testar, foi o primeiro estudo da lanolina nidra no Brasil, que eu fiz nessa época, né, pensando, já olhando para o tratamento, mas quando eu vivenciei essa experiência com essa primeira pesquisa, eu falei, não, eu quero entender o que é exatamente que causa isso, porque a gente fala da posição, da pega, o que que é da posição, né? Porque é sempre aquele mesmo discurso, corrige posição e pega, corrige posição e pega. Então, eu fui olhar para a questão do que exatamente, né? O que da pega. E eu fui trabalhar os pontos do formulário do Breastform, né? Com toda a parte separada, trabalhando um caso controle. E aí eu consegui identificar algumas relações mais específicas com o lábio, com direção de queixo, né? Obviamente com a dinâmica, tudo a ver com a dinâmica dessa apreensão, dessa sucção. E aí eu fui avançando. Bom, eu estou entendendo agora que trabalhar a prevenção é fundamental, né? Já com os estudos de muitos colegas. E aí eu falei, bom, no doutorado eu me desafiei para a questão do laser. Eu falei, eu quero olhar o tratamento. A gente fala muito que nem a gente tem que evitar as pomadas, evitar todas essas substâncias que a gente usa sem necessidade, por conta do cheiro, dessa aproximação, da importância dessa aproximação do bebê de uma forma mais natural. Então, qualquer outra pomada, produto, poderia mudar esse odor, essa questão mais natural da aproximação do bebê e ajudar na pega, enfim, nos tubérculos ali na região da areola. E aí eu tive uma alegria de conhecer uma colega da área de odonto da USP, isso foi em 2008, e eu fui estudar lá na USP, fui conhecer um pouco da experiência, eles estavam fazendo um treinamento para profissional da saúde, né? E eu fui lá, passei uma semana no intensivão, me preparar para isso, para desenvolver a pesquisa no doutorado. E aí eu tive essa alegria de conhecer essas duas colegas, são professoras bem conhecidas lá na Faculdade de Odonto da USP, que até hoje a gente tem parceria nas pesquisas com o laser do mamilo. Então, Pode falar o nome, imagina. a Ana Sem Aranha, falar né, nome. e a Ana Aranha, né, que é uma professora da dentística, e a Luciana Tá? Correia, que é uma outra colega também que fica mais na patologia, na área de odontologia. Então, conheci pessoas Perfeito. incríveis lá, tentei fazer uma avaliação, porque esse também era um outro desafio, e eu acho que o desafio para a lesão, até hoje, né? Nós estamos falando de que lesão, né? Então, e eu acho que a nossa dificuldade, e aí vem a questão do laser, né? Alguns adoram, outros odeiam, e a gente vai falar um pouco mais, mas a questão do laser, exatamente, o que é que a gente está tratando? Como é que a gente está olhando para o problema, né? E aí a gente tem longas conversas para falar sobre isso. Então,
Eu fui entender o que seria esse laser, esse efeito dessa luz, fui buscar mais informações para desenvolver essa pesquisa, que foi esse primeiro estudo publicado com um ensaio clínico, né? Eu vou dizer para vocês que quem está esperando que eu traga alguma, né, alguma coisa nova especificamente, vai demorar um pouquinho mais, né? Então, vocês veem, eu estou já desde 2008 tentando entender, compreender e trabalhar com ensaios clínicos, que são estudos robustos para trabalhar a questão do efeito em estudo. Eita, travou de novo. Ensaio. Vamos ver se volta. Eu tô te ouvindo. Você não me Agora ouve? tá, não. É que você. Agora sim. De vez em quando trava. Fala. E eu estou no terceiro ensaio clínico já, trabalhando no terceiro ensaio clínico, buscando uns olhares específicos para trabalhar. A amamentação sempre foi vista muito, vocês sabem disso, né? Quem trabalha com amamentação, muito desvalorizado, nunca foi olhado com a importância que deve ser dada, né? Então a lesão mamilar era uma coisa boba, passa, é normal. Então isso por muito tempo a gente viu, né, acontecer, mas de repente a questão do laser enfatizou um pouco mais, e acho que às vezes até para um lado um pouco que a gente tem que ter cuidado, né? Que a gente pode falar. Pera lá, vamos voltar um pouquinho então. Isso. Então vamos começar aqui. Tá. Falar de lesão mamilar. Primeira coisa, vale sempre lembrar, né, que na gestação, aquilo tudo que se falava, de que precisa preparar o mamilo, o bico, etc., isso tudo foi por peito abaixo, né? Foi tudo desfeito, e que a grande preparação é a informação, né? Em que momento você consegue, como enfermeira obstetra, fazer essa informação para a mãe e trazer para ela desde quando você consegue fazer uma colocação de que como que a gente pode evitar as lesões mamilares, né? Quer dizer, sempre fica sendo na prevenção o melhor momento. É sempre melhor do que tratar. Sem dúvida. Quando a lesão já aconteceu, a gente começa a correr atrás. E tem que correr atrás com o carro andando, o que é muito mais difícil. Então, em que momento a enfermagem atua na questão do apoio a essa mãe? É bem interessante, importante a gente falar isso aqui, porque a maioria das vezes o que eu vejo é uma mulher que não foi bem preparada, né? A maioria. E lá no ambulatório, na minha vida toda profissional, não tem diferença se é uma paciente que vem da atenção privada, né, complementar, ou do Sistema Único de Saúde. Então, as mulheres não são preparadas para isso. Em que momento que o enfermeiro ele tem feito, né, cada vez mais uma atuação, e a gente vê até uma equipe multi atuando nisso, na gestação. O pré-natal ele é um momento fundamental para o obstetra que faz, a enfermeira que acompanha esse pré-natal de risco habitual, ou mesmo né, o acompanhamento médico pela saúde complementar. Ele já trabalha nos trimestres, ele já deve trabalhar temáticas, né? Aproximar, conhecer, entender a expectativa, saber se tem alguma questão que incomoda ou que preocupa a mulher, por exemplo, ela teve uma experiência negativa, então a gente sabe que isso pode repercutir de forma negativa na gestação, na amamentação seguinte, então a experiência negativa anterior pode interferir na amamentação futura. Então, o primeiro ponto é conhecer essa mulher de uma forma individual, entender como que é essa anatomia, se tem alguma alteração anatômica, não porque a gente vai fazer, né, nenhum tipo de estímulo, isso já caiu, não existe, não tem nenhum benefício, todas as evidências mostrando que isso não faz diferença e pode até provocar algum desconforto para essa mulher. Então, o aleitamento tem que ser trabalhado permeando todo o pré-natal, né? Nos anseios, nas dúvidas, dependendo do que ela traz de experiência.
o profissional ele tem que conhecer a mãe de uma forma individual. Ela tem prótese, ela tem redução, ela tem uma cirurgia de mama, que ela fez uma secção de areola e você tem maior risco de um engurgitamento, que a gente fala lobar, enfim. O profissional tem que conhecer para preparar, para olhar para frente, né? Junto com essa mãe, para dar esse apoio junto com essa mulher. Agora, o que eu acho fundamental no último trimestre a gente trabalhar, o que nós diminuiríamos muito os problemas ela tem que saber identificar o engurgitamento, né? Aquela famoso que elas usam o termo do empedrar, né? Que seria o engurgitamento mamário. Elas têm que entender a pojadura, então elas ficam assustadas, colocam bomba, vão para o chuveiro, fazem aquelas coisas, elas fazem coisas no desespero, até já ouviram falar que não, mas a avó, a sogra, alguém mais antigo acaba dizendo para ela que vamos tentar sim, porque ela não foi orientada. Então, a orientação correta de identificação do ponto de dor, da massagem, do alívio da dor, para que ela não se desespere, né, nesse momento. Outro ponto fundamental que eu vejo muita falha é a flexibilidade areolar. E aí eu entro em especial com a lesão mamilar, né? A lesão mamilar, ela aumenta o risco de acontecer 12 vezes quando essa mama está túrgida ou engurgitada, justamente por conta dessa flexibilidade areolar que não tem e que ela precisa fazer. Então, eu costumo dividir a situação do aparecimento da lesão sempre olhando para a questão do tratamento, né? Para o aparecimento, para a causa, desculpe, né? Quando a gente fala em tratamento. Então, pensando por que é que a gente tem que orientar isso para as gestantes. Porque quando ela tem uma lesão mamilar no primeiro ou segundo dia, isso está relacionado de fato à dinâmica, porque essa areola está flexível, não teve apojadura ainda. Então, quando essa situação acontece, eu preciso olhar essa dinâmica, eu preciso olhar, às vezes, um freio, eu preciso avaliar, preciso ter ali outras ferramentas para avaliar, porque a areola, ela está flexível ali. Agora, o bebê está super bem, mamando bem, vai para casa tranquilo, tem apojadura, tem lesão. Então, eu tenho muito essa clareza em relação ao olhar. Então, quando aparece uma lesão muito cedo, aí eu preciso ficar atenta, né? Com a dinâmica, com o sistema, né? Com a dinâmica de sucção, com a habilidade da mãe, de como ela está fazendo isso. Então, na gestação, é fundamental que ela saiba disso. Ela saiba fazer flexibilidade, ela saiba o que é uma areola flexível, obviamente, a questão do posicionamento e pega, né? De dizer para ela que a posição é a que ela gosta mais, porque isso muitas vezes, tem que ser assim, tem que ser aqui, engessa um pouco, e não é isso, né? Em qualquer posição, né, que ela escolher, o bebê vai apresentar a mesma, todos os pontos que mostram uma boa pega, né, e consequentemente vão indicar uma boa sucção. Ela pode estar adequada ou inadequada em qualquer posição. Exatamente. Né? Então, assim, qual é a posição Sabe, a gente de preferência? Deixa eu te perguntar mais uma outra coisa. Essa é uma observação que a gente tem dentro das maternidades privadas, principalmente, isso acontece mais. Por alguma razão, eu não sei, algum dia alguém vai conseguir me explicar isso, por que o aleitamento materno não merece a atenção adequada das maternidades? Então, comum demais isso nas consultas que a gente recebe. É assim, alguém passou na maternidade para ver você amamentando uma vez, pelo menos? Aí a resposta, sim, muita gente. E aí? E aí uma falava uma coisa, outra falava outra coisa, outra falava outra coisa, e elas estabelecem que todas são as enfermeiras. Tem as enfermeiras, tem as auxiliares, tem as atendentes, tem outros profissionais. Eu já tive uma mãe que olhou, me contou que entrou a moça que estava fazendo a limpeza do quarto, olhou para ela e falou assim, dona, com esse peitinho a senhora não vai conseguir amamentar nunca. Quer dizer, todo mundo dá palpite para aquela mãe que está num dos momentos mais sensíveis, naquela transição de começar uma situação que para ela já não é tão tranquila ou confortável naquele momento. Como a gente vai conseguir estabelecer uma rotina de importância
e de uniformidade de informações nos serviços privados, principalmente. Por incrível que pareça, para todas as pessoas, né, o serviço público tem muito mais essa regulamentação, essa orientação, do que as maternidades privadas. Você sente isso também? Sim, sem dúvida. Nós temos um problema de formação muito importante aí. E é por isso que eu acho que na ocasião eu fui buscar mais formação, porque quando a gente atua num banco de leite, num centro, o banco de leite tem a responsabilidade de atender. Então a gente acaba recebendo várias situações diferentes. E justamente o que a gente vê é essa lacuna. Então, o enfermeiro, dentro do hospital, ele é o profissional que mais atua no aleitamento de uma forma geral. Por quê? O enfermeiro obstetra está na sala de parto. Se não é ele que está assistindo o parto, é o obstetra que está assistindo o parto e o enfermeiro está junto para acompanhar e coloca o bebê para mamar na sala de parto. Então, o que a gente tem na literatura em termos de amamentação precoce? Se a equipe não permitir, não acontece, né? A mãe pode até pedir, mas se a equipe não permitir. Quando a gente fala equipe permitir, não só a enfermeira preocupada em promover, mas ela ter uma estrutura de trabalho e que ela permita, porque se ela está sozinha, e aí muitas vezes é o que acontece na unidade hospitalar, o enfermeiro ele trabalha como equipe, que são os seus técnicos, que ele deve avaliar os pacientes, avaliar as condições e distribuir os seus técnicos para assistir aquilo que ele está recomendando, daquilo que o médico prescreveu. Então, a gente trabalha dessa forma. Agora, os técnicos de enfermagem, os técnicos de enfermagem não têm um treinamento específico, muitas vezes muito geral, né? Então, grandes maternidades, todas as maternidades que a gente vê, e eu tive várias experiências em instituições diferentes como enfermeira, às vezes você tem uma enfermeira para cuidar de 30 mulheres no pós-parto. E mais algumas mulheres gestantes que estão em situação de risco. Quem que ela vai atender? Aquela que precisa mais, né? Quem é aquela que ela vai atender? Então, a equipe técnica acaba dando informações. Então, isso é algo que a gente precisa padronizar. Então, se a instituição entender que é importante, ele vai proporcionar uma equipe maior para isso. E em algumas instituições, isso fora do país, é muito comum você ter o consultor, você ter o profissional que está só para fazer isso, né? Isso faz total diferença, porque o enfermeiro ele tem que dar apoio, né? No Hospital Amigo da Criança a gente fala até o segurança tem que saber que a mamadeira não é legal, que o bico de chupeta não é legal, que a gente tem que apoiar, que a gente tem que ouvir, não como aquela senhora da limpeza foi lá e já julgou, né? Agora, é uma responsabilidade de todos. Agora, quem é que vai assistir na medida que tem essa formação? Então, é muito interessante a gente discutir isso, porque justamente o enfermeiro, né, que tem uma formação de 4 anos, mais 1 ano na especialidade, no meu caso, a enfermagem obstétrica, mas nós temos a enfermeira neonatal, que trabalha, também tem uma atuação importante na UTI neonatal, na pediatra, que trabalha com mães lactantes e seus bebês. Então, às vezes a gente não consegue. Não consegue, né? Então, eu lembro muito bem quando eu trabalhava num hospital, muitos anos atrás, e trabalhava no noturno, eu assumia centro obstétrico, centro cirúrgico, um berçário que ainda na época existia, um berçário para ficar aquelas primeiras 3 horas, né? Antes do bebê ir para o alojamento conjunto, que antigamente a gente tinha isso, e depois ainda a ala da maternidade. Se eu entrava para o centro obstétrico para assistir o parto, como é que eu assistia as mulheres? Então, e aí à noite, então eu tinha que me desdobrar. Eu falo, ninguém dá leite complemento sem eu antes avaliar. Ninguém, e aí era aquela briga até que a gente conseguiu, mas era difícil. Porque se eu tinha uma emergência no centro cirúrgico, então essa é a história das enfermeiras do dia a dia hoje, e, infelizmente, muitas querem fazer melhor e não conseguem. Então essas mulheres saem de alta, essas mães, elas saem
sem orientação da pojadura, né? Então, outro dia, uma paciente, a gente estava assistindo, ela falou assim, Kelly, eu tive a pojadura na maternidade, né? E eu fui chamar a equipe, e aí elas falaram, não, a gente não costuma orientar isso, porque isso não acontece aqui, né? Então, assim, ela vai e fica totalmente desassistida em casa. E aí ela vai Ah, tentando de tudo, né? Então, até então vamos lá. compreensível. A Só questão para até continuar aqui compreensível, a questão do é, laser, né? Porque elas querem o laser, elas vou querem. chegar lá, vou chegar no É, laser, vou chegar no laser. então, Peraí. vamos lá. Aí a questão é assim, essa mãe saiu da maternidade, é, a gente já conversou durante essa semana, é por isso que nós falamos tanto de tanta gente apoiando, Uhum, começamos com a consultoria, doula, osteopatia, quer dizer, é uma equipe que está suprindo uma isso. necessidade de informação que já poderia ter sido dada anteriormente. Então a gente, não, então nós temos uma realidade, temos que trabalhar em equipe para a gente conseguir fazer com que essa mulher, que essa mãe, tenha a sua vontade atendida. Se o É, que ela quer é amamentar, é nisso que a gente trabalha. Nasceu o exato. bebê, vai para o consultório. Normalmente a consulta com o pediatra é entre 7 e 15 dias a primeira consulta. E Uhum, essa mãe já sofreu uma semana de lesão de heroísmo para continuar é, amamentando. E aí ela começa a entrar na internet e ela vê o que ela pode fazer. Eu queria que você colocasse um pouquinho da tua experiência, o que ela não deve fazer. Porque, olha, você não sei se acho que você é do tempo, sim, de colocar a casca de mamão, de eu não colocar a usava muito. banana. Pois é, de colocar a casca da banana, de passar pomada para prevenir, de passar a lanolina como prevenção, para aí depois disso, a próxima pergunta a gente entra no assunto laser. Mas é assim, o que fazer é procurar um profissional. É Sem ir dúvida. direto, é pedir ajuda. Agora, o que não fazer dentro de tudo aquilo que a gente tem de cultural nosso, que pode, ao invés de ajudar, e que você tem observado e você tenha casos que você se lembre, pode atrapalhar. Eu lembrei das cascas das frutas que ajudavam, entre aspas, né, que era orientação. Muito, muito, assim, elas já chegam com várias técnicas, vários produtos que elas utilizam. A casca de banana, vez ou outra, a gente ainda pega, mas é um pouco mais difícil. Antes, até pouco tempo frequente, casca de mamão, casca de banana, todo tipo de Aqui acabaram de pomada. falar de repolho, tá? O repolho o pessoal De usa para repolho. engurgitamento, não é para Isso, mamilo especificamente, isso. tem uma questão com o engurgitamento mamário, né? Mas elas usam de tudo, elas tentam tudo que é possível, em especial quando elas vêm, por exemplo, elas saem de instituição privada, elas já ganham uma lanolina sem mesmo ela ter tido lesão. Então, isso é muito comum, né? Às vezes elas vão viajar, trazem tubos e tubos. Eu lembro que o paciente fala, abri a gaveta com 5 tubos. Eu falei, você vai encerar o chão com tanta lanolina que tem aqui, né? Pois é. Então, esse é o medo. Eu acho que é uma sucessão de falhas do sistema e que hoje, com a amamentação sendo mais reconhecida, percebida e mais profissionais interessados, isso tem sido muito bom, de certa forma, né? Eu acho que de todas as formas, muito bom para a mulher que está sendo assistida. Mas ainda assim, assistida mais no problema, né? Assim, a situação que a gente tem vivido hoje, as mulheres não estão atendendo, não estão sendo atendidas, a gente está tendo muita dificuldade. Então, a atuação principal para a maioria, e aí falando especificamente da lesão mamilar, a maioria dos casos a gente poderia ter trabalhado lá.
né? Como fazer, como trabalhar essa flexibilidade. Pode ter, às vezes acontece, colocou de um jeito, não prestou atenção, dormiu cansada, o bebê chora mais, solicita, ela fica insegura, toda hora, né? Coloca o peito, e, enfim, está aprendendo, isso faz parte. E aí é o ponto seguinte, né? Como a gente tratar lesões mais simples, né? Porque é o desespero. Eu tenho lesão hoje, né? Os colegas podem dizer, a maioria tem laser. Você tem laser, né? Foi até engraçado quando você me falou, Kelly, como é que eu te coloco aqui? Laser terapeuta, né? Aí eu falei, não me põe como laser terapeuta, porque, na verdade, a palavra, né, laser terapeuta é o profissional, um terapeuta que estuda laser ou usa o laser. Mas o laser, ele não é uma terapia específica de uma formação que o profissional só faz isso. Acho que a gente E, vê aliás, que isso a laser acontece. terapia não apareceu para tratar, ela entrou no caminho da mama, mas ela não começou com esse tipo de tratamento, né? Exatamente. Então, o laser, ele pode ser. Eu até brinquei com você, vamos falar de bioestimulação, né? O que é isso? Quer dizer, Foto mesmo. fotobioestimulação, né? Então, a foto, porque é a luz, né? O tratamento com a luz. Não necessariamente você está usando laser, você às vezes está usando um LED, é uma luz também. Então, tem atuações diferentes, são formas de emissão de luz diferentes. E a bioestimulação, na verdade, o laser especificamente, que é o que eu estudo, eu tenho um pouco de conhecimento de LED, mas meus estudos são mais voltados com o laser. O laser ele pode servir basicamente para cortar, né, sendo bem simples, para fazer cortes cirúrgicos e para fazer essa bioestimulação, que é efeito analgésico, efeito cicatrizante, efeito anti-inflamatório. Então, o laser faz isso, ele não tem dúvida que ele faz isso. Muitos estudos já mostrando o efeito benéfico dele e comprovados de que ele provoca isso. Então, nenhum profissional que ele usa essa ferramenta. Então, o enfermeiro já trabalha com lesão de pele há muitos anos, né? E a lesão mamilar é uma das lesões de pele. Então, quando a mãe tem essa lesão no começo, e que é uma lesão que você já vê que já está em crosta, já está evoluindo, qual a necessidade de fazer uma aplicação do laser? Qual é o nível de dor, né? Então, às vezes eu recebo pacientes, ligações, mulheres, Kelly, você tem laser? Ah, me falaram que você aplica laser. Tal, esse é o cuidado, porque eu acho que é uma faca de dois gumes, né? É um amo ou odeio, às vezes. A gente tem que ter muito cuidado, porque a paciente, ninguém liga para pedir, então, eu quero um antibiótico. Você prescreve antibiótico? Ou você prescreve, ou você faz tal tratamento? Na verdade, o profissional, ele vai avaliar a necessidade ou não, né? Não digo a maioria, porque lá no ambulatório hoje a gente recebe muitas mulheres com problemas. Para vocês terem uma ideia, paciente chega aqui, eu fiz 10 aplicações de laser. E eu continuo com dor, eu continuo com problema. E quando, Moisés, você coloca assim, essa paciente chega no meu consultório 15 dias já com esse sofrimento todo, né? Então, era uma lesão simples, que ela continuou fazendo algo errado que poderia ser corrigido, por exemplo, de um preparo de areola, ela continuou, insistiu, porque ela é firme, ela quer amamentar, ela acredita, e ela fala, vai passar, e eu já tive uma experiência de uma mulher espanhola, muitos anos atrás, que o mamilo estava assim, numa condição metade já Caindo. caindo. E ela falou, Kelly, eu sei que vai passar. E aí eu falei, mas, né, vamos corrigir. Foi muito bacana, a gente conseguiu recuperar, mas assim, é uma guerreira, como você colocou. Elas são guerreiras. 15 dias com uma dor dessa, né? Nossa, Exato, a cada mamada, 2, 3 horas, enfim, é uma loucura. Então, só que quando ela chega para os 15 dias, já é uma dor já é uma lesão que a gente chama de persistente. Uma lesão persistente, ela pode estar contaminada, ela pode estar com biofilme ou até infectada. E as pessoas que não estão preparadas para avaliar aquela lesão, estão utilizando laser, porque fizeram um curso, acharam legal e tal, fizeram um curso e foram lá e aplicaram 1, 2, 3, 4, e não vai fechar a lesão. Né? bom, Então, deixa eu só cortar uma coisinha aqui para a gente então dar vai. uma sequência para falar do laser.
Eu fiz uma aula de laser terapia no Congresso Brasileiro de Pediatria. Fui falar a respeito de laser. E o que eu tentei passar como principais informações, eu até comentei brincando, eu falei, olha, hoje nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma mãe, nasce uma blogueira, depois de uma semana de blog, ela já tem experiência, ela vira consultora, e depois de um curso de final de semana, ela vira laser terapeuta. E não, para você fazer laser terapia, você não precisa ser nem da área de saúde. Você compra um equipamento, pega um protocolo, acha que está tudo bem e vai embora. E a mensagem final que eu tentei colocar, espero que tenha ficado para muita gente, é assim, não interessa para que serve o laser, e ele nunca vai ser suficiente se a gente não fizer manejo adequado. Sem dúvida. Por isso que vai fazer 10 sessões de laser, ele não vai melhorar, porque ela volta para a mesma pega errado, o mesmo posicionamento. Então, a base disso deve ser sempre a busca da técnica, do manejo, do conforto adequado. E aí vem algumas perguntas. Então, vou te fazer perguntas e você... eu vou te colocar algumas e você já... e você vai me respondendo. Primeiro, laser terapia preventiva, que é outra moda que apareceu. Para não fissurar, para... Tá, beleza. Tem alguma utilidade? Olha, se a gente... A laser terapia preventiva. Não tem evidência absolutamente nenhuma. É especulação. Perfeito. Pode ter alguma coisa? Pode. É especulação, porque uma pele de uma pessoa idosa que fica camada, ela é mais sensível, ela vai machucar se ela ficar lá muito tempo deitada. Mas o indivíduo também, com uma pele mais resistente, se ficar camado, também vai ferir igual. Então, a base da prevenção primária não uso laser, não indico laser, não tem evidência, ainda acho que é especulação. Pode ser que a gente pense futuramente algo que está bem longe, tá? Não que o laser vai melhorar essa espessura de tecido, ela vai melhorar, mas isso ainda é só... Segunda pergunta. Laser para aumento de produção de leite. Porque assim, começou a aparecer uma mágica, todo mundo acha que para alguma coisa serve, né? Então, agora, laser para produção de leite. Tá. É interessante isso, né? Porque, assim, não tem nada na ciência disso. É lógico que quando a gente fala assim, na prática, nem sempre chega primeiro com a ciência. Se a gente pensar no efeito do laser, o laser especificamente é uma luz que quando a gente emite essa luz... que eu vou tirar só um minutinho que eu vou tirar os comentários. Pronto. É uma canetinha. É só um exemplo aqui. O laser, ele vai emitir uma luz. Ele tem uma característica que a gente chama de colimação. Então, se eu irradio aqui, ele não vai espalhar mais do que a areola aqui, a base, né, desse halo que ele forma. Não mais que isso. Então, se eu estou falando de uma mama desse tamanho, eu estou falando de um aparelho, que a gente vê por aí os aparelhos, né? A não ser aqueles de depilação, que é outra história, não necessariamente laser, que tem uma base desse tamanho. Eu estou falando de um pontinho assim que vai atuar aqui. Como isso poderia necessariamente agir na produção? Que é a pessoa que fabricou, que descobriu o laser, Theodore Mannheim, ele fala, o laser é a solução procurando o problema. Seria possível, vamos dizer assim, seria possível o laser estimular uma glândula, um alvéolo para produzir leite? Seria possível, né? Pode ser que sim, pode ser que sim. Posso afirmar isso? Absolutamente. Não tem nada, não posso afirmar isso. Agora, se eu estimular a mama, eu estou estimulando uma área muito pequena de uma alvéolo que nem chega, talvez e pensar no infra, que vai ser mais profundo. Então, eu estou falando de vários alvéolos.
né? Ah, não, a gente faz vários pontos, estimula e põe o bebê para mamar mais vezes, estimula a extração. O que é que está funcionando? É o laser ou a estimulação e a Óbvio, mamada? Então, óbvio, quer óbvio. produção de leite? Põe o bebê para mamar, né? E outra, para que eu preciso mais leite? O bebê regula a sua produção, não é isso? Tá? Bebê mama mais, produz mais. Então, para que eu quero mais leite, né? Tanto para os dois. Necessariamente. É. Laser para candidíase e para Raynaud. Raynaud, para quem não conhece, é uma característica circulatória onde a ponta, né, as extremidades acabam ficando extremamente dolorosas, frias, às vezes com cianose, às vezes no mamilo aparece uma manchinha branca, enfim. Laser para candidíase Raynaud. Tá, candidíase, não o laser sozinho, não o laser que faz a bioestimulação. O laser, o tratamento que a gente chama de PDT, tá? O PDT é a associação da luz com o azul de metileno. Então, o azul de metileno ele vai corar essa área do tecido, em qualquer tecido contaminado, e ele vai diminuir a carga biológica, tá? Quando que a gente usa o PDT? Para situações, áreas difíceis de tratamento. Então, na odontologia, aquelas cirurgias, né, que eles fazem, isso é muito comum. E isso pode ser, sim, usado no mamilo. A gente não tem ainda estudos, é um dos estudos que eu tenho trabalhado com PDT e lesões persistentes, por conta da formação de biofilme. Então, o PDT tem um efeito benéfico comprovado na redução de carga microbiana, mas não tem estudos ainda em mamilos, né? Que eu tenha visto em grandes revistas. Para Renault, é possível que a gente tenha uma melhora, assim, com várias aplicações, mas a gente ainda não encontrou o ponto disso para dizer vamos usar e tal. Então, ainda Não tem recomendação. ainda não tem uma recomendação específica. É importante colocar assim que o laser ele tem ações muito interessantes na analgesia, na reparação do tecido, mas não faz milagre, né? Alguém comentou aqui, exatamente, o laser não faz milagre. Então, eu tenho que usar o laser quando ele de fato for efetivo, naquela indicação. Eu tenho que olhar a base. O que é a base? É corrigir, é identificar que lesão é essa. E para usar o laser, eu quero saber o que eu quero melhorar aqui. Então, eu tenho uma lesão crosta, eu vou trabalhar, volto. Eu não preciso trabalhar crosta, então, porque se já está na crosta, que etapa de reparação que está? O que eu quero estimular? Então, é importante ter essa noção de reparação de tecido, de pele para indicar. Então, é uma das possibilidades de tratamento, né, que a gente pode utilizar. Basicamente, a correção da causa é o ponto principal. Deixa eu te fazer uma pergunta muito básica. Existem contraindicações quando não usar o laser? Existe contraindicação, sim. Tem anti-inflamatório que ela não pode usar, tá? O anti-inflamatório que a gente geralmente vê nas maternidades. E na infecção, não adianta você usar na infecção. Então, não é uma contraindicação, mas não é uma recomendação. Então, você está aplicando numa área que você tem biofilme, você não vai estimular a proliferação, isso vai ser ruim. Então, é importante que você tenha uma lesão própria para receber, você esteja com uma lesão própria para receber o laser. Então, em geral, ele não tem contraindicação, a não ser anti-inflamatórios, né? Tem um anti-inflamatório específico, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu posso mandar para vocês, depois eu posto lá no Stories. E a gente não recomenda para mulheres que têm história de câncer, embora o laser não seja capaz de alterar, né, atividade celular e estimular o câncer, tá? Então, não tem problema. Alguém perguntou aqui para mim o que eu acho do complemento, né? Só um pouquinho, que é para continuar nessa mesma linha, então só para acabar nessa linha aqui. Não quero deixar ninguém assim, aí. Aí, de repente, aconteceu de
alguém, por alguma razão, ter procurado alguém para fazer laser? Quais são as possíveis complicações e consequências de um laser aplicado inadequadamente? Para que até a pessoa que estiver recebendo perceba assim, espera um pouquinho, aqui tem alguma coisa errada. Porque na hora que você fala que tem alguma coisa errada, a resposta que você escuta é assim, não, é assim mesmo, fica tranquila. Queimação, queimadura. Queimadura. Queimadura é o mais comum, às vezes vem lá que teve queimadura. Algumas mulheres com hipersensibilidade, eu percebo, algumas vieram com muitas aplicações. Eu já fiz 10, 15, e ela tem uma hipersensibilidade. Ela percebe, mas a maioria é queimadura. Queimadura é uso inadequado, incorreto do laser. Inadequado, isso, é isso mesmo. E existe um número mínimo ou máximo de aplicações que possam garantir uma segurança e uma eficácia? Basicamente, não em termos de aplicação. Eu, por exemplo, não aplico muitas vezes. Eu tenho lesões grandes que 4, 5 vezes, dependendo de como eu estou conduzindo, o tamanho da lesão. E ambulatório, ela vai e volta 2, 3 dias, depende de como as coisas estão. O meu guia nem é o tamanho da lesão, o meu guia é a dor, né? Eu fiz uma revisão sistemática recente, publicado na JAN, Journal Advanced Nursing, que eu analisei todos os estudos com lesão mamilar e o nível de dor dessas mulheres. Então, elas têm uma média de 6 dor. Então, foram mais de 700 mulheres em todos os estudos. Algumas com nível de dor de 6, 6,2, a maioria das vezes na primeira semana. Então, esse nível de dor, ele é muito comum. Então, 6 já é uma dor importante, né? 6 a gente já considera um nível importante. Então, quando ela cai para uma dor suportável, uma dor que ela tolera e que você está vendo que está corrigindo o problema, não há necessidade de você esperar fechar a lesão, porque a natureza, ela é sábia, né? Se você não tiver nada atrapalhando, o teu corpo vai cicatrizar. Por que você quer acelerar? Né? Então, a dor é o guia. E a questão da quantidade, mas do quanto de energia você está emitindo, isso é importante. Né? O profissional tem que saber o quanto de energia ele está transmitindo, como ele está manejando aquela lesão, e não o número de vezes. As pessoas fixam lá, quanto que eu ponho? 1, 2, 3, e fica. E às vezes elas têm um spotzinho menor, que faz a diferença no cálculo, porque aí você concentra mais energia. Às vezes uma potência mais alta, 100, que é o que está, geralmente, os últimos aparelhos, e aí ela trabalhando no limite de uma energia que pode esquentar e queimar depois. 2 perguntinhas para acabar um pouquinho o tempo, porque nós temos 7 minutos só, é uma doideira. Uma delas, para explicar melhor, quanto tempo você levou estudando para começar a aplicar laser? Bom, eu fiz o primeiro treinamento em 2008 e desde então eu não me sinto totalmente contemplada nos desafios. É claro que eu recebo lesões mais complexas hoje, né? Eu falo, nada que chega lá para a gente é fácil. Então são desafios que a gente vem enfrentando, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo lá no ambulatório, que eu coordeno, mas desde 2008 eu venho estudando laser e lesão mamilar. Mas para fazer um curso, antes. Para fazer um curso, quer dizer, alguém, assim, eu cheguei para fazer um curso com você, entre aula, prática, quanto tempo preciso para poder falar assim, não, hoje eu estou seguro para fazer um curso? Um final de semana de 8 horas? Eu acho que até um pouco mais, a parte prática, eu acho que tinha que ter um pouco mais, eu acho que pelo menos umas 16 ou 20 horas, porque depende do profissional. É o enfermeiro, é o médico que entende de reparação, não é, quem que é. Isso é uma outra coisa, né? Porque os profissionais consultores, às vezes, estão com laser e não sabem avaliar a lesão. Então, assim, não adianta você estar com laser se você não sabe avaliar a lesão. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, mas depende do profissional para conhecer o histórico e aí também falar sobre lesão para depois o recheio do bolo, que é
não é bem o recheio, né? Para mim o recheio é a prevenção, mas saber basicamente quando não indicar e como aplicar de forma segura Perfeito. e Aí você ia responder aquela responsável. do complemento lá. Isso. Alguém perguntou do complemento. Ah, Na verdade, isso é a parte da amamentação, né? A gente não quer complemento, a gente quer corrigir a pega, colocar o bebê para mamar. Se a mãe está com dificuldade, esse bebê precisa mamar mais um pouco, tem uma questão de ganho de peso, aí a equipe está avaliando. A extração do leite é recomendado para fazer essa complementação, se for necessário, tudo no contexto da dificuldade que cabe na avaliação, né? Eu achei que ia tá. demorar Olha, bastante, eu falar um monte de coisa, mas já está acabando. e E a falou um gente, monte, a gente está acabando. Nós vamos ter e a que gente fazer quer outra. falar Não tem mais? jeito. Ó, 4 minutos e 40 segundos. Eu vou pedir para você responder a pergunta mais feita aqui durante esse período que eu pude anotar. Quando é que tem um curso próximo teu aqui? Foi o que Meu mais Deus do teve de céu! perguntas. Eu estou em dívida Quando com um eu monte de pulo, gente olha aí, ó, de querida. novo, de novo. Não para de curso, olha, não para, cada 3 perguntas, uma é do teu curso, tá? Eu estou Então, em o que dívida, eu eu queria sei. saber, aham, e aí o que É, eu queria saber, então, é assim, onde as pessoas te encontram tá, e onde que, uma mensagem importante final, não é tão final, tem 4 minutos, dá para falar, tá. aí eu te aviso. Eu fiz Tem uma dois pergunta cursos o ano básica que também passado. fizeram aqui, tá? Eu fiz Você um, deu dois, fiz, você deu 2 cursos. eu fiz dois cursos o ano passado e a gente já tinha aprovação pela universidade para um terceiro para fazer nesse começo do ano, mas tudo, né, tá parado agora. Então eu tô com um já aprovado para dar encaminhamento, agora tem que esperar ou a gente vai reinventar, não sei ainda, né? A gente tem atuado Curso é bastante lá no ambulatório, lá na no Unifesp. ambulatório. Ah, na É, Unifesp. é. E bom, as pessoas podem me encontrar na universidade, o centro de aleitamento, nós atendemos qualquer pessoa que esteja com dificuldade para amamentar, né? Quem quiser entrar em contato é arroba Centro Anabrão, tá? Ou pode pelo meu, mas lá por lá a gente já tem uma sistemática para direcionar vocês para os atendimentos. A gente faz atendimento, está fazendo a triagem por telefone, fazendo algumas orientações por vídeo e precisando fazer avaliação presencial, a gente tem alguns dias específicos para atender totalmente pelo suporte da universidade, né, pelo serviço do Sistema Único de Saúde. Né? Basta ter lá as carteirinhas, as questões que a gente pede por conta dos registros. Né? Acho que é isso. Né? O que Não, você tem me uma perguntou única mais? última pergunta aqui, que eu vou Diga. aproveitar e perguntar uma coisinha que falaram aqui. Eu vou te fazer essa pergunta de uma forma indireta, não vou pisar tanto no calo, tá? Para fazer o seu curso, pré-requisito, precisa ser profissional da área de saúde? Sim, sim. Eu ainda não estou segura de trabalhar com. Eu tenho algumas colegas muito queridas que eu estou em dívida, que eu sei disso, mas eu ainda não estou segura para fazer o treinamento para vários profissionais da saúde que fazem manejo, porque existe uma preocupação muito grande, porque a base não é só aplicar, não adianta eu falar, isso aqui funciona assim, aperta, isso aqui é fácil dizer isso, né? Mas a pessoa precisa saber avaliar a lesão, ela precisa então, eu tenho treinado médicos e enfermeiros nos últimos cursos, e aí eu preciso amadurecer um pouco mais outros profissionais da área da saúde. Eu não formo ninguém que não seja da área da saúde, de nível superior, mas eu ainda preciso amadurecer isso de como a gente para não virar, né, uma coisa todo mundo pode fazer, porque eu já vivenciei experiências de pessoas que não nem são da área da saúde, são pessoas que tiveram essa experiência como você colocou, né, que, enfim, amamentou e aí gostou e quer ser consultora e trata das pessoas por conta da própria experiência, né? E é diferente, né? Acho que o aleitamento ele precisa do apoio de todos, mas a gente precisa ter esse cuidado com as responsabilidades da profissão que nós temos. Então, de fato, eu ainda não sei como é que eu vou lidar com as outras profissões nesse sentido, então eu ainda estou
Eu estou segurando um pouco, mas isso deve sair. Kelly, desculpa, são 33 segundos que eu tenho, então é só para falar, né? Muito obrigado por ter vindo. A gente vai repetir em outra situação, com mais tempo, falando de outras coisas mais gerais. Essa live fica no Stories do Eu Apoio Leite Materno por 24 horas e vai estar gravada para o canal do YouTube do Dr. Moisés e para a playlist da Semana de Apoio ao Aleitamento Materno. Gente, obrigado e espero vocês amanhã. Obrigada. Tchau, tchau.